Queridos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra intitulada O que tempestade revela? Eu sei que aqui na nossa região, graças a Deus, não é uma região de muitas tempestades, né? A gente tem aquele período que a gente chama de ressaca do mar. Mas ainda assim, para a gente aqui em Sobral, isso não é tão comum, né? Nós não vivemos numa cidade litorânea. Mas quem vive numa cidade litorânea ou já esteve passando férias durante esse período de ressaca, deve observar que no início da manhã, depois de uma noite bem tempestuosa, é muito comum a gente encontrar na beira da praia uma série de coisas que normalmente a gente não encontra. Às vezes animais marinhos que a gente não tem costume de ver, às vezes objetos mesmo, até objetos perdidos, né? Até objetos perdidos, porque a tempestade ela revolve, né, o leito do mar e acaba trazendo à tona uma série de coisas que normalmente não se vê à beira do mar. Nesse ano de 2025, né, especialmente agora no primeiro semestre, nós já tivemos algumas tempestades, né? Agora em janeiro de 2025, nós tivemos o mês mais quente já registrado no planeta Terra. Então isso revela alguma coisa, não revela? Poxa, alguns dizem que é a ação do homem, o homem está degradando a natureza e por isso o clima está ficando mais quente. Outros dizem que isso já aconteceu quando o homem nem existia, né? Outros dizem isso, olha, quando o homem nem existia, já havia aquecimento global. Então, para que essa histeria? O fato é, o clima esquentou. E isso gera mudanças, não gera? Isso gera mudanças. Às vezes as pessoas começam a investir um pouco mais em ar-condicionado em casa, outros decidem morar num lugar mais frio, né? Outros decidem construir de uma maneira que a casa fique um pouco mais arejada. Né? Então isso são tempestades que geram mudanças. Agora em janeiro de 2025, nós tivemos também a eleição do presidente Donald Trump. Eita, pense numa tempestade mundial. Né? O homem chegou já dizendo, o seguinte, quem quiser vender para a gente agora, eu vou sobretaxar, 200% para você, 100% para aquele outro lá, e se for inventar de taxar a gente, aí se prepare. Rapaz, o homem foi com as 4 patas no queixo dos outros países, né? Isso gera uma tempestade? Ainda estamos sentindo efeitos dessa tempestade. Ainda estamos sentindo efeitos. São efeitos bons? Depende. Para alguns bons, para outros nem tanto. Né? O fato é que dá uma bela de uma movimentada. E coisas que antes não se viam, se passa a ver. A gente tem percebido que a política tem mudado muito. A maneira de fazer política tem mudado muito. Que eu diga agora a CPI das bets, né? Os senadores que eram pessoas que deveriam estar fiscalizando aquelas pessoas, ao final da sessão, fazendo fila para tirar foto com a influencer. Aí alguém para e pergunta, mas peraí, não eram eles que deveriam fiscalizar e agora estão tietando a mesma pessoa? Tem algo estranho, não tem? Então nós estamos vivendo tempos estranhos. Tempestades que promovem tempos estranhos e tempestades que promovem tempestades. Agora no dia 7 de janeiro de 2025, nós tivemos um grande terremoto que atingiu 7,1 no Tibete. Poxa, isso deve ter sido uma grande tempestade lá para eles. Para a gente, não muda muita coisa. Mas nos mostra um fato. A cordilheira do Himalaia continua crescendo. É por isso que tem tempestade lá, porque ela ainda está crescendo. Então, ela é a maior cordilheira do mundo e está ficando maior ainda. Tivemos enchentes no Rio Grande do Sul que demonstraram despreparo governamental para lidar com situações não esperadas, com catástrofes naturais, mas também demonstrou que nós precisamos escolher melhor os nossos políticos.
Tivemos agora, em abril de 2025, o escândalo do INSS. Eu tenho certeza que você, como eu, né, porque eu pago Previdência, né, todo mês eu vou lá e pago a minha GPS para garantir minha aposentadoria daqui a algum tempo. Mas aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que quando chegar o período de eu me aposentar, ainda tem dinheiro nessa caixa? Depois de tanta gente roubar, depois de tantos escândalos, depois de tantas situações, será que ainda vai ter dinheiro para pagar minha aposentadoria? Né? E aí nos coloca a pensar, poxa, é uma tempestade? É uma tempestade, mas nos coloca a pensar, será que eu não devo então diversificar a minha aposentadoria? Será que eu não devo reservar uma quantia para fazer um fundo de investimento, né? Para investir em imóveis, para investir em fundos imobiliários, para investir em previdência privada? Não sei, você deve pesquisar aí outras maneiras de garantir a sua aposentadoria. Mas essa tempestade nos põe a pensar, nos coloca para pensar, inclusive, sobre os nossos gestores públicos. Poxa, peraí, será que eu estou escolhendo bem os gestores públicos? Será que eu estou escolhendo bem? Será que nós, como cristãos, podemos aceitar ainda aquela ideia, na minha opinião, equivocada, de que cristão não se envolve com política? Eu confesso para vocês que eu creio que cristão deveria estar enfiado até as orelhas, assim, até os olhos, em política. Eu creio. Agora, cristão mesmo, né? Cristão mesmo. Porque ser evangélico virou moda. Não virou? Especialmente para a política? Virou moda. Todo mundo agora quer aparecer de evangélico, né? Aí quando você vai ver a caminhada do sujeito, aí você diz, esse aí não é crente, não. Não tem isso? Tem ou não tem? Tem. Então nós devemos sim ter políticos evangélicos na política, mas realmente tementes ao Senhor. De fato tementes ao Senhor. E como é que a gente sabe que alguém é temente ao Senhor? Pelo fruto que ela deixou no decorrer da sua caminhada. Qual é o histórico de vida desse cristão? Né? Isso vale, inclusive, queridos, para quem é solteiro. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão, quem é solteiro aí? Quem é solteiro? Presta atenção. Quando você passar perto de alguém, notar que essa pessoa te chamou a atenção, presta atenção na caminhada dessa pessoa. A caminhada dela, o currículo passado dela, diz alguma coisa sobre o presente e sobre o futuro dessa pessoa. Então presta atenção antes de se relacionar. Né? Quem aqui é empresário, tem negócio próprio, levanta a mão aí, tem negócio próprio. Cuidado com quem você vai negociar. Presta atenção na caminhada da pessoa. Veja se ele fez bons negócios no passado. Isso é um indício de que ele vai possivelmente fazer um bom negócio no presente e que você vai ter alegrias no futuro. Mas às vezes acontece da gente olhar para a caminhada, tomar todos os cuidados e ainda assim se ver numa tribulação? Existe essa possibilidade. Quantos casais não tomaram todos os cuidados, viver uma vida de santificação, viver um período de conhecer um ao outro com tranquilidade, com cuidado, com temor ao Senhor. E aí, infelizmente, no decorrer do seu casamento, aconteceu uma circunstância. A economia do país mudou, e aquele casal vivia muito bem financeiramente, de uma hora para outra passou a não ter mais aquela facilidade econômica. Isso é um erro, é uma dificuldade de caráter moral? Não, é uma circunstância. Mas é possível que uma pessoa temente a Deus, que uma pessoa fiel ao Senhor, que uma pessoa temente ao Senhor passe por tribulações? É possível? É, querido, é possível. Na verdade, é promessa de Deus, inclusive. Promessa essa que ninguém coloca na caixinha de promessa, né? Quem aqui já teve uma caixinha de promessa? Né? Eu recebi uma vez aí uma caixinha de promessa. Eu procurei esse versículo lá na caixinha de promessa.
Não encontrei. Mas tem uma promessa de Deus lá, que diz, nesse mundo vocês terão aflições. Mas tenham ânimo, eu já venci o mundo. É uma promessa. É uma promessa. Mas é uma promessa que ninguém diz, eita, eu recebo. Essa é minha. Ninguém diz, né? Quem é que quer receber tribulação? Quem é que quer receber dificuldade? Ninguém quer. Ninguém quer. E como é a vida em meio às tempestades? Marcos 4, 35 a 37, nós lemos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Me responde uma coisa, quem foi que chamou esses discípulos para atravessar o mar? Quem foi que chamou? Hã? Quem foi que chamou? Foi quem? Minha gente com mais vontade, quem foi? Foi Jesus que chamou. Eu te pergunto, Jesus, que é Deus, sabe de todas as coisas? Então ele chamou aqueles discípulos para irem para o mar e ele sabia que ia ter tempestade no mar? Sabia? Sabia. Poxa, pastor, por que Deus levou a gente para a tempestade? Por que Jesus convidou a gente para ir para o mar quando sabia que ia ter tempestade? A gente tem que se perguntar isso. Por que é que Deus nos permite passar por tempestades? E aí eu tenho algo a comentar com vocês antes de prosseguir. Existe um aspecto fundamental, todo domingo eu estou trazendo um aspecto fundamental na nossa vida, e quando eu digo fundamental, não é força de expressão, é porque eu quero enfatizar esse aspecto. Existe algo fundamental nas nossas vidas, que é um atributo de Deus, e chama-se bondade. Você pode dizer bondade? Deus é bom, querido. Deus é bom. Deus não é a fonte do mal. De Deus não provém nada de mal. Tá bom? De Deus não provém nada de mal. Coloca isso na tua cabeça. De Deus não provém nada de mal. Você pode repetir comigo? De Deus não provém nenhum mal. Nada. Mas, pastor, você já leu o livro de Jó? Já, querido, já li. Terminei de ler há pouco tempo. Tirando meu tempo com Deus, eu terminei de ler o livro de Jó. E aí, pastor? Deus, não foi Deus que determinou o mal para Jó, não? Não, querido, foi não. Não foi Deus que determinou o mal para Jó. Deus permitiu. É diferente. É muito diferente. Deus permitiu. Quem aqui tem criança de pouca idade, conhece bem essa dinâmica. Mas quem não tem criança, né, procura analisar a tua caminhada para ver se não é bem parecido. Né? Criança às vezes faz isso, né? Tá aqui, aí o pai diz, meu filho, não vá para aquele lugar não, porque você pode cair se você for naquele lugar. Aí o menino escuta isso, e aí ele faz o seguinte, ó, ele vem para cá, aí ele faz assim, ó. Né? Aí ele vem aqui mais um pouquinho, Aí ele vem mais um pouquinho, pof. Não é assim? É ou não é? É assim, não é? Será que é só criança que faz isso? Será que é só criança que faz isso? Não, a gente também faz. Deus está dizendo para a gente, não faz isso. Deus está dizendo para a gente, não peca. Deus está dizendo para a gente, não coloca a tua esperança nas riquezas do mundo. Deus está dizendo para a gente que consagre a Ele todo o nosso amor, todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Deus não diz isso para a gente? Aí passa uma bonitinha, passa um bonitinho por perto. Ai. Aí já diz logo para a pessoa, está apaixonada, diz, eu não consigo viver sem você. O que seria da minha vida sem você? Diz ou não diz? Diz ou não diz? Diz. Diz.
E a palavra que diz, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Onde é que fica? Sabe qual é a declaração de amor mais linda? O elogio mais lindo que um homem pode fazer para uma mulher, que uma mulher pode fazer para um homem? Sabe qual é o elogio mais maravilhoso, a coisa mais linda possível de ser dita? Você quer que eu te diga mesmo? Você vai dizer isso para a pessoa que está se relacionando com você, sua esposa, né? Seu esposo, vai dizer isso para ela, tá bom? Eu vou te ensinar. Se você está com sua esposa aí do lado, olhe no olho dela. Se você está com seu esposo do lado, olhe no olho dele, tá bom? E diga, eu vejo Jesus nos seus olhos. Existe alguém mais lindo no universo do que Jesus? Não existe. Então dizer, eu vejo Jesus nos teus olhos, não existe elogio maior do que esse, não. Não existe. Não existe. Agora, eu quero te lembrar de uma coisa, tá bom? Quero te lembrar de uma coisa, tá bom? Na hora de fazer alguma coisa que desagrada a Deus, aí o cara chega lá, olha para ela, ele lembra, eita, estou vendo Jesus nos olhos dela. Tá com vontade de fazer um negócio, mas não estou mais não. Eu vi Jesus nos olhos dela. Acho que eu vou segurar a onda aqui. Isso acontece quando a gente olha para Jesus e obedece a Jesus. Mas muitas vezes a gente olha para Jesus e quer que Jesus simplesmente concorde com a gente. É como uma criança que olha para o pai, ele disse que eu não fizesse não, mas eu vou ver aqui se ele vai fazer alguma coisa. Aí vem aqui de novo, pof. Não é o que acontece muitas vezes com a gente? Deus, se esse for o homem para a minha vida, Deus, que aquele pardal voe, e o pardal voa. É ou não é? É. E se o pardal não voar, a gente vai lá e espanta o bicho. Não é não? É assim mesmo. É assim mesmo. Pastor, estava querendo fazer um negócio ali, pastor, impressionante, eu senti uma paz tão grande em fazer esse negócio. Tu tem certeza, cara? Tu já leu a palavra sobre isso? Não, e a palavra diz alguma coisa, diz Provérbios. Ah, existe esse livro de Provérbios? Querido, está lá. Está na Bíblia lá. Mas onde, pastor? Em que página? Está lá entre Gênesis e Apocalipse. Vai procurar. Qualquer um que você abrir lá vai te trazer sabedoria. Mas pelo menos procure lá onde é que tem Provérbios. Quer fazer negócio bem? Lê Provérbios. Quer se relacionar bem com alguém? Lê Provérbios. Quer escolher bem a esposa ou o esposo? Lê Provérbios. Quer ter uma vida frutífera? Lê Provérbios. Quer ter uma vida financeira que agrade a Deus? Lê Provérbios. Está lá, tudo lá. Está tudo escrito. Está tudo escrito. Mas crente, quer ler a Bíblia? Quer remoer, regurgitar, quer ruminar a palavra de Deus? Quer ou não quer? Era para querer, não era? Era para querer. Porque essa é a nossa fonte de segurança. É a palavra de Deus. A fonte de segurança que nós temos é Jesus. Ele é a nossa segurança. Deus permitiu que Jó passasse por situações difíceis? Permitiu. Era vontade de Deus? Não. Não era vontade de Deus. Deus permitiu que ele passasse por aquilo. Mas no final, Deus manteve Jó numa situação de penúria? Não. Deus restituiu infinitamente mais do que tudo que foi tirado de Jó. Infinitamente mais. Sabe, queridos, muitas vezes nós experimentamos dificuldades e tribulações por causa do nosso comportamento, da maneira como nós queremos conduzir a nossa vida, não prestando atenção no que diz a palavra do Senhor. Porque a palavra diz que nós devemos consagrar ao Senhor absolutamente tudo. O nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos planos, os nossos sonhos,
tem que ser consagrado ao Senhor. Mas o que é consagrar os nossos sonhos ao Senhor? É fazer planos, né? Ai, Senhor, eu tenho um sonho de um dia ter uma cobertura lá em São Paulo, no lugar mais caro de São Paulo. Eu quero, Deus, eu só vou ser feliz quando eu tiver, Senhor. Eu vou mover céus e terras para ter isso, Deus. Eu posso, eu consigo, eu sou um vencedor, eu sou um merecedor. É assim que a gente consagra ao Senhor os nossos sonhos? Não, não é assim. Consagrar, querido, é tornar sagrado. É pegar aquele sonho e colocar diante do altar do Senhor para ser queimado. Isso é consagrar o Senhor. É pegar aquele sonho e dizer, Senhor, ó, isso aqui é o meu sonho. Se tiver alguma coisa nesse sonho aí que não preste, pode torrar tudo. E se tiver alguma coisa que preste, eu te ofereço em holocausto. Isso é consagrar ao Senhor os nossos planos. Porque na verdade, queridos, a maior bênção que nós podemos ter na vida é Jesus. Essa é a maior bênção que nós podemos ter na vida. Nada do que Ele possa nos oferecer, nada do que Ele possa nos proporcionar, nenhuma riqueza da terra, nenhuma pessoa, ninguém é capaz de nos proporcionar a alegria, a provisão, a paz, a tranquilidade que só o Senhor pode nos dar. Ninguém, nada na terra é capaz de nos oferecer a segurança que nós tanto ansiamos. Em nome da segurança, nós queremos ganhar sempre mais dinheiro. Em nome da busca pela intimidade, nós queremos nos relacionar com a pessoa mais perfeita possível. É ou não é? Mas segurança nós só temos no Senhor. Intimidade verdadeira nós só temos no Senhor. Logo, você só vai conseguir prosperidade financeira real se o teu dinheiro estiver consagrado ao Senhor. E consagrado é nesse sentido, querido. É nesse sentido. Senhor, está aqui a tua parte, 10%. E dos 90% que me sobram, toma para ti também. O que é que eu devo fazer com esses 90%? Porque se desses 90% tiver alguma coisa que não te agrade, o Senhor pode queimar. Pode torrar, que eu também não quero conversa com isso, não. Eu só quero na minha casa aquilo que te agrada. Eu só aceito na minha casa aquilo que te agrada. Sabe, queridos, dessa maneira, mesmo na tribulação, eu te garanto, você vai sentir paz, você não vai ficar ansioso, você não vai ficar preocupado. É interessante notarmos que Deus não impede a dor, mas usa a dor para nos moldar. Mas usa as tempestades como cenário para a transformação das nossas vidas. Tem uma expressão que é muito comum a gente ver em pessoas que têm desilusões amorosas, uma atrás da outra. E aí é comum que as pessoas, ao observarem, dizem, ixi, fulaninho parece ter um dedo podre, viu, para relacionamento. Você conhece essa expressão? Fulano tem um dedo podre para relacionamento. Porque se relaciona com uma pessoa, aí quando pensa que não, problema. Aí se relaciona com outra pessoa, quando a coisa está andando, problema. Aí se relaciona com a terceira pessoa, quando está com a terceira pessoa no meio do relacionamento, problema. Aí a gente tem que fazer uma pergunta, peraí, se todo relacionamento que eu tenho é problemático, será que o problema está nas pessoas ou está em mim? Será que não é um padrão que eu me acostumei de relacionamento? Talvez não sejam relacionamentos, talvez sejam negócios. Rapaz, por que é que todo cliente que eu arranjo é chato? Por que é que todo cliente que eu arranjo, no final do negócio, está com raiva de mim? O que é que acontece? Meu Deus, eu acho que é Satanás que está proporcionando. Não, querido, não é Satanás, não. Talvez seja um padrão de pensamento, talvez seja um padrão de comunicação que você adotou e que só a tempestade vai ser capaz de te mostrar que está errado.
Só a tempestade vai te mostrar que você precisa refletir sobre a maneira como você tem feito negócios. Só a tempestade vai tornar claro para você o que você precisa mudar na sua vida. Porque Romanos 12:2 deixa muito claro: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem a vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então não é só ser dizimista fiel, não, querido. Ser dizimista fiel é só o primeiro passo. Consagrar os teus negócios ao Senhor parte daí. A primeira coisa que você tem que fazer é isso, é ser fiel nos seus dízimos. Mas não é só ser fiel nos seus dízimos, é consagrar os 90% ao Senhor também. Não é só separar para Deus o que pertence a Deus, o dízimo, mas consagrar os 90% que Deus te permitiu administrar, porque na verdade 100% pertence a Ele, até nós pertencemos a Ele. Então dos 90% eu tenho que me qualificar, como é que eu posso fazer multiplicar esses 90% consagrado ao Senhor, como é que eu posso fazer esses 90% prosperarem e glorificarem a Deus, porque se glorificar a Deus, querido, eu te garanto, mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio a adversidades, você não vai perder sua paz. Me responde uma coisa, alguém aqui já viu o filme ou leu o livro O Senhor dos Anéis, especialmente aquele lá, A Desolação de Smaug? Alguém já viu? Né? Onde é que aquele dragão dormia? Onde é que o dragão dormia? Hein? Em cima do ouro. Ele nadava dentro do ouro. Se imagina nessa situação, você dormindo em cima de uma montanha de ouro, pedras preciosas, né? Tal, tudo quanto é maior riqueza que possa haver no mundo, você está dormindo em cima dela. Mas está assim de gente olhando para essa riqueza. Se você titubear, se você piscar os olhos, alguém vai lá e rouba tudo. Você vai passar a noite vigiando o dinheiro? Vai? Você pode até passar a primeira noite vigiando, mas na segunda noite você vai começar a piscar. E se não piscar, você vai começar a ficar doido. E se não ficar doido, no terceiro dia você morre por não dormir. Então, como é que o dinheiro pode ser a nossa segurança? Como é que uma previdência pode ser a nossa segurança? Não pode. Não pode. Onde é que está a nossa segurança? Está no Senhor. Quem é o guarda de Israel? É o Senhor. Quem é que vigia o nosso sono? É o Senhor. Então não somos nós que vigiamos aquilo que Deus nos dá. É Ele que nos vigia. Porque o que há de mais precioso nesse mundo não é o ouro e a prata, somos nós. Porque somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Porque fomos feitos à imagem e semelhança do Criador para carregarmos nos nossos ombros a glória de Deus na terra. Se existe alguém que é precioso no mundo, somos eu e você. Marcos 4:38 diz: e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Salmo 121:4 diz: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Aleluias. Né? Eu quero inclusive abrir um parêntese, viu? O nosso Ministério de Projeção hoje está de parabéns. Oh, glória! E aí eu te pergunto, o sono de Jesus era um sono de quem estava cansado? Era por isso que Jesus dormia? Ai, estou cansado, não aguento mais. Esse povo fica me aperreando, eu preciso dormir, senão amanhã eu vou amanhecer com olheiras. É por isso que Jesus estava dormindo? Especialmente quando ele sabia que ia passar por uma tempestade, porque ele sabia. Era por isso que ele dormia? Não, querido. Ele dormia não por descanso, ele dormia por domínio. Ele dormia por domínio. Tem algumas pessoas que
Às vezes eu falo como é que está aqui a igreja, né? Recentemente, agora sexta-feira eu estava conversando com uma pessoa, e ele, e aí, professor, como é que tá? Foi meu colega de faculdade, como é que tá? Tá tudo bem? Tá, tô tudo bem e tal. Aí ele disse, e a igreja, como é que tá? Tá uma bênção, rapaz. 6 cultos. Eu disse, o quê? 6 cultos? 6 cultos. Rapaz, pelo amor de Deus, é muita coisa. E me diz uma coisa, tá chegando agora o período de férias. Como é que tu faz nas férias? Não, cara, nas férias eu tiro férias. E tu consegue tirar férias? Claro que eu consigo tirar férias. E aí, quem é que fica tocando lá a igreja? Rapaz, o pessoal faz lá a escala. Nós temos lá uma equipe de pregadores, temos uma equipe de atmosfera, tá tudo organizadinho lá. Não tem nem perigo do culto não acontecer, querido. Tem nem perigo de não acontecer. E te digo mais: se você for a um culto nosso no dia que eu não estiver lá, você não vai nem perceber que eu não estou lá. Porque vai começar no horário, o louvor vai ser a mesma unção, a mesma presença. Te garanto isso. Não é a minha presença que faz a coisa funcionar lá, não. Então, ó, eu tiro minhas férias numa boa. Chega final de semana, eu nem ligo para os caras para perguntar como é que foi o culto. Sabia disso? Eu nem ligo para perguntar, e aí, como é que foi o culto? Ligo não. Eu não ligo não. Eles me mandam lá a frequência, como é que foi. Eu dou uma olhada como é que foi a frequência e pronto. E aí, como é que foi? Não, eu sei que eles vão cuidar disso. Eu sei que eles vão resolver. Depois eles chegam só para me relatar um probleminha aqui, outro probleminha ali. Coisa que rapidamente eles resolvem. Eu estou contando essa história aqui para vocês, para que proporcionalmente você entenda por que Jesus estava dormindo. É porque Jesus tem domínio sobre todas as coisas. E aí eu te pergunto, quem aqui está em Cristo? Quem aqui está em Cristo? Querido, se você está em Cristo, está com medo de que tempestade? Se você está em Cristo, se você vive dentro daquele que é a tua provisão, daquele que é o teu consolo, daquele que é a tua paz, se você vive dentro daquele que é a tua salvação, está preocupado com o quê? Está ansioso com o quê? Se está ansioso, deveria não estar. E quando o clamor é tudo que nós temos? Marcos 4, 38, 39 diz: os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Parece com alguém que a gente conhece, não parece? Não parece com alguém que a gente conhece? Ai, está passando por uma desilusão amorosa. Ai, como é que Deus me permitiu fazer uma coisa dessa? Eu perguntei para Deus, Deus, se for essa pessoa que aquele pardal voa e o pardal voou, Deus, como é que você fez um negócio desse comigo? Você escolheu a pessoa errada para mim, Deus. Aí Deus olha e diz, não, eu não tenho nada a ver com isso, não. E de fato ele não tem nada a ver com isso, porque não é assim que se escolhe um homem de Deus ou uma mulher de Deus para se casar. Não é assim. Não é dessa maneira. Eu vou dar uma dica aqui para quem é solteiro, tá bom? Uma dica para quem é solteiro. Então você que é solteiro, né, tá procurando alguém, e é legítimo que procure, tá bom? Se você não estiver procurando, procure. Tem mal nenhum em procurar, não. Procure, procure, procure. Mas procure um homem de Deus, procure uma mulher de Deus. Outro dia eu fui conversar com uma pessoa, querida, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tu é solteiro? Sou solteiro e tal. E aí, tá sonhando com casamento? Tô, pastor. E como é que é a mulher de Deus que você está esperando, né? Aí, ai, pastor, assim, eu tô esperando, sabe? Tô esperando, pastor, tô esperando. Né? Eu sei que na hora que a pessoa aparecer, a gente vai ter uma química. Eu digo, querido, uma química é bem facinho de arrumar para ti. Né? Eu procuro aí um biólogo, arrumo uns feromônios, né? Extraídos de sovaco de trabalhador de minas, lá das minas de carvão da Polônia. Né? Aí tira lá o feromônio dele, e aí coloca lá, e aí você vai perceber a química. Né? Alguém vai passar perto de você. Que química é essa? Né? É só química.
É sim, pastor, eu também coloquei que eu quero que a mulher seja loura. Pastor, a mulher tem que ser loura. Ô querido, hoje tem tinta, meu irmão. Tu pode casar com uma morena e pintar de louro. Poxa, não tem um requisito melhor não, né? Pastor, porque eu queria, hoje dá jeito para tudo, minha gente. Para tudo. Pastor, é porque fulana não tem tal coisa. Coloca, trabalha, paga, coloca lá o que tu sente falta, não tem problema. Não tem problema. Então isso não deve ser requisito para escolher alguém para casar, não. Primeiro requisito, tá bom? Você que é solteiro, anota. Primeiro requisito, tem que ser um homem de Deus, tem que ser uma mulher de Deus. Ai, pastor, tem que ser evangélico. Não, senhor. Evangélico tem um bocado de gente que é, e não é homem de Deus, e não é mulher de Deus. Estou falando de ser evangélico, não. Ser evangélico está na moda agora. Antigamente apedrejavam os evangélicos. Hoje o pessoal quer ser evangélico. Às vezes o cantor é um fracasso no meio secular, um fracasso, aí resolve se converter. Agora eu sou evangélico, para poder vender música para os evangélicos. Falando de tal, agora é crente, tá certo. Bora ver. Deixa aí pelo menos 4 anos no deserto, sentado no banco, sem pegar um microfone, para ver se é crente mesmo. Então encontrou, chegou na igreja, teve alguém que te chamou a atenção, tá bom, solteiro? Não fique com medo, não. Se eu não pegar agora, alguém vem e pega. Não faça isso, não. Não faça isso, não, tá bom? Faça isso, não. Se for seu, se for sua, Deus guarda. Deus guarda. Se você encontrar no braço de outro, é sinal de que não era seu. Não era seu. Então se tranquiliza, confia no Senhor, confia em Deus. E aí ora por essa pessoa e observa. Rapaz, deixa eu observar essa pessoa. Rapaz, eu vejo essa pessoa servindo nos cultos. Outro dia eu fui aos 6 cultos da igreja. Nos 6 cultos a pessoa estava lá. Eita, rapaz. Deixa eu investigar um pouquinho mais aqui. É um líder de célula, é uma líder de life group. Fiquei sabendo que cuida de outras 3 pessoas, né? Pastoreia uma célula todinha. Fiquei sabendo que outro dia recebeu uma mordida de ovelha, perdoou a ovelha e continua cuidando dela. Oh, glória! Oh, sinal abençoado! Vai para lá, pardal! Quero lá saber de pardal! Né? Porque se levou mordida de ovelha, perdoou e ainda está cuidando da ovelha, adivinha o que é que ele vai fazer, o que é que ela vai fazer com a pessoa com quem ela casar? Se tem compromisso com a casa do Senhor, presta atenção se não vai ter compromisso com a própria casa dela. Tá bom, solteiros? Só essa dica por hoje. Se quiser ter mais dica, tem que vir no próximo domingo. Então, muitas vezes, queridos, o clamor é tudo que nós temos. Tudo que nós temos. Mas presta atenção no que diz Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha a preciosidade desse versículo, querido. Olha a preciosidade desse versículo. Não andem ansiosos por coisa alguma. Qual é a doença mais, como é que eu posso dizer, presente na nossa sociedade hoje, se não é ansiedade? Quantidade de pessoas que eu já atendi com ansiedade, você não faz ideia. Não faz ideia. Aí talvez você fique pensando, pastor, está ansioso, porque o SAI está querendo cortar a água dele. A Enel já cortou a energia dele, pastor. É por isso que está ansiosa essa pessoa, né, pastor? Estão ameaçando botar ele para fora de casa porque ele não está pagando aluguel. Pastor, é por isso, né? É não, querido. É não.
Às vezes é porque tem dinheiro demais e precisa de mais dinheiro ainda. Tem um profeta chamado Renato Russo, que tem um versículo, né, que diz o seguinte: quem tem muito, quase sempre se convence de que não tem o bastante. Já parou para pensar nisso? E justamente por esse não convencimento de que já tem o bastante, vive ansioso. Ansioso. Vive uma vida triste, dormindo em cima de uma montanha de dinheiro. Mas triste. Perdendo noite de sono, perdendo a paz, perdendo a tranquilidade. Aí eu te pergunto, do que serve tanto dinheiro? Do que serve ter tudo sem ter paz? E olha o que diz Filipenses 4, 6, 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. Então temos que orar e suplicar ao Senhor, temos? No momento da ansiedade, no momento da tribulação, temos ou não temos? Temos sim, temos que fazer isso. E aí ele acrescenta, e com ação de graças. O que é ação de graças? O que é ação de graça? Pastor, ação de graça é um culto que a gente faz, não é não? Culto de ação de graças. Não é isso não, pastor? É não, querido. Não é isso não. Ação de graças. Bora lá, bora pensar. Ação, o que é ação? Fazer alguma coisa, não é isso que é ação? E graças, o que é? Agradecer. Ter uma atitude de gratidão diante de Deus. Senhor, sou muito grato pela família que tenho. Nós estamos passando por tribulação. Minha mulher não pode olhar para mim que reclama de alguma coisa, mas ela é a minha mulher e eu te agradeço pela esposa que o Senhor me deu. Né? Senhor, não sei mais o que faço, o meu marido não é provedor, o meu marido está tendo dificuldade no trabalho, né? No começo ele ia até bem, mas no último mês eu não sei o que foi que aconteceu. Deus! Aí você vai e lembra, ação de graça, mas eu te agradeço pelo marido que eu tenho. Eu te agradeço por essa pessoa. Sabe, queridos, eu tenho um mestrado em resolução de conflitos. Né? Fiz um mestrado em resolução de conflitos e mediação. Terminei, já devo estar com uns 3 anos. E fui mediador judicial também durante bastante tempo. E às vezes eu, né, mediando conflitos de casais, eu usava uma técnica que a gente chama, tem outro nome, mas para simplificar o entendimento, eu vou chamar para vocês de o teste da realidade. Às vezes o casal chegava para mim, a gente quer se separar, porque eu não aguento mais morar com essa pessoa, não aguento. Aí eu chegava e dizia, tá, tudo bem, bora pensar aqui junto comigo. Você já se imaginou sem essa pessoa? Não, eu só quero me livrar dela. Pois se imagina aí sem ela. Imagina aí que você vai acordar de manhãzinha, né? E aí não vai ter essa pessoa em casa. Você já imaginou? Você já se imaginou saindo de casa, indo para aquela reunião com aqueles casais, amigos de vocês, né? Só que agora aquela pessoa não está mais dentro de casa. Imagina aí. Imagina aí, você tem quantos filhos? Tenho 3 filhos. Pronto, imagina aí. Primeiro dia sem a pessoa dentro de casa. Como é que vai ser? Agora o segundo dia sem essa pessoa dentro de casa. O terceiro dia sem essa pessoa dentro de casa. Imaginou? Imaginei. Deixa eu te dizer outra coisa. Você sabe que quando ele sair de casa, né, vai ser o seu orçamento e o orçamento dele. Você não sabe disso? Sei. Mas ele vai pagar uma pensão alimentícia. Tudo bem, claro. Mas aí pensa o seguinte, hoje, se tu juntar o teu dinheiro com o dinheiro dele, vocês juntos, vocês conseguem fazer tal coisa, não conseguem? Conseguimos. E se ele não estiver mais no orçamento, você ainda vai conseguir? Pastor, acho que é melhor. Ou melhor, na época lá, né? Doutor, eu acho que eu vou pensar um pouquinho. Às vezes a gente precisa, no meio da tribulação, no meio da tempestade, fazer o teste da realidade. Como é que seria essa realidade sem essa pessoa?
Como é que seria a minha realidade sem esse dinheiro todo? Como é que seria a minha realidade se eu tiver que sacrificar minha família toda para ter algo? Porque às vezes é isso que acontece. Às vezes é isso que pode acontecer. Então a gente precisa fazer o teste da realidade e agradecer a Deus pelo que nós temos agora, apesar da tribulação. Porque aqueles discípulos, apesar da tribulação, aqueles discípulos tinham no barco Jesus. Aqueles discípulos tinham no barco Jesus. E olha como eles tinham motivo para agradecer. Olha como tinham coisas lá que eles precisavam agradecer. A paz não vem da ausência de problemas, queridos, mas da presença de Deus no meio da tempestade. É daí que vem a paz. Não é da ausência de problemas. Na verdade, pessoas que não têm problemas para resolver, elas estão deprimidas, entediadas. Experimenta passar uma semana inteira sem propósito nenhum. Você vai para um canto, você não sabe, fica lá, não tem passeio nenhum para fazer, não tem nada para fazer, né? Você está só naquele local paradisíaco, um lugar lindo, e você não tem nada para fazer, não tem objetivo nenhum para fazer. Eu te garanto, no segundo dia tu está desesperado. Pelo amor de Deus, arruma aí nem que seja um jumento para eu sair desse lugar. Não aguento mais. Essa é a realidade. Porque não tem propósito, não tem razão para viver, não tem razão para decidir. Então isso, queridos, muitas vezes na tempestade, na dificuldade, na tribulação, nesses momentos a gente começa a encontrar razão e propósito para a nossa vida. Eu tenho problemas para resolver. Eu tenho filhos para colocar na escola. Eu tenho filhos para orientar nos caminhos do Senhor. Eu tenho uma esposa que reclama de mim um bocado, mas eu tenho uma esposa. Sabe, queridos, minha esposa é uma bênção. Quando nós casamos, eu não tinha nenhuma experiência em lavar prato. Nenhuma. Meu pai brigava com a gente se a gente entrasse na cozinha para fazer alguma coisa na cozinha. Não, pai, eu vou só fazer um bife. Pô, chama a fulana para fazer o bife para você. Eu não quero sair em cozinha, não. Sai da cozinha. Era o que ele dizia. Então, como é que eu ia casar e lavar prato? Essa experiência que eu tinha dentro de casa era meu pai não queria nem que a gente entrasse em cozinha. Como é que eu ia lavar prato? Mas aí minha esposa foi e orou. Ela começou a orar. Oh Deus, oh Pai, queria tanto que meu marido me ajudasse a lavar os pratos, né? Senhor, move o coração dele aí para ele lavar os pratos. Minha gente, hoje eu não gosto de lavar carro. Ela ainda não orou para eu gostar de lavar carro. Então carro eu não gosto não. Pago para lavar, mas eu tenho horror a lavar carro. Mas prato é tão relaxante para mim. Eu gosto tanto de olhar para uma pia de prato, panela, talher para lavar. É relaxante. Oh, bom demais. Agora por que, queridos? Ação de graças. Eu agradeço, Senhor. Eu tenho uma pia de pratos para lavar em casa. Eu tenho uma pia de pratos para lavar em casa. E deixa eu te dizer outra coisa aqui para te chocar mais um pouquinho. Tem dia que eu estou lavando os pratos e ela está deitada na cama só vendo um videozinho. Oh glória. E eu estou lavando os pratos. Vendo um videozinho também. Mas lavando os pratos. Então no meio da dificuldade, no meio da tribulação, quando você tem a presença de Deus, você tem paz. Você tem paz na abundância de dinheiro, tem paz na escassez. Você tem paz quando o relacionamento está no melhor momento. Lua de mel, você tem paz. Digo aqui para os casais solteiros, né? Se guardem para o dia do casamento. Se guardem para o dia do casamento. Se guardem para o dia do casamento. Mas no dia seguinte casou, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Não gaste dinheiro com festa, não. Gaste dinheiro com a sua lua de mel. Tá bom? Não gaste com festa, não. Festa só serve para o pessoal falar mal, né?
pessoal sai achando, não gostei da comida, eu não sei para que essa besteira de querer que as madrinhas vá tudo na paleta tal, só para gente gastar dinheiro. É só para o povo falar mal. Gaste dinheiro na sua lua de mel. Aí na sua lua de mel, aí você se prepara, porque nesse momento, depois de você ter se guardado todinho lá, para aquele momento, para aquela hora, né? Você pode estar num apartamento sem ventilador, sem ar-condicionado, você vai sentir a brisa do céu em cima de você, os anjos batendo as asas para você não sentir calor naquela hora. Oh glória, é bom demais, é bom demais. E eu estou falando isso para você porque eu experimentei, viu? Não é porque eu ouvi falar não, é porque eu e minha esposa fizemos isso. Nós nos guardamos até a lua de mel, né? É bom demais, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a gente sente a presença de Deus, a gente percebe a presença de Deus, a gente se sente seguro. Eu andei até aqui na presença e no temor do Senhor, e eu permanecerei na presença e no temor ao Senhor. O mesmo processo, queridos, envolve as suas finanças. O mesmo processo envolve talvez alguma doença que você esteja tendo que lidar. Doença nenhuma vem de Deus, mas Ele pode permitir que a gente passe o problema de saúde. Ele pode permitir, Ele vai aproveitar para nos abençoar, para nos transformar, para nos disciplinar. Ele vai usar. Mas o princípio é o mesmo. Quando a gente está na presença do Senhor, você pode até sentir dor, mas você está na presença do Senhor, a dor parece que diminui. Sabe, queridos, depois que a gente passa de uma certa idade, eu vou contar uma história aqui para vocês, espero que vocês compreendam e que não fiquem escandalizados com isso. Mas depois que a gente passa de uma certa idade, começa a nascer um espanador aqui no nariz, viu? A gente passa assim dos 50, parece que é um espanador que começa a sair no nariz. Cabelo que não é brincadeira, né? E eu tomo um medicamentozinho para não cair cabelo, viu? Não é para criar, não, é para não cair, para não ter que gastar muito dinheiro na hora de fazer o implante, né? Porque eu já ouvi falar que é caro pra caramba, né? E, poxa, se tiver dinheiro eu faço, não tem problema nenhum, não faço, né? Só que aí esse medicamento aí é que faz crescer mesmo. Então agora quando eu vou cortar o cabelo, eu vou cortar o cabelo e depilar o nariz. Aí, pastor, você usa aquela maquininha? Não, é cera mesmo. O cara vai lá, bota aquela cera aqui dentro, enfia uns cotonetes aqui. Outro dia teve um irmão que me pegou no flagra, aí disse que ia fazer foto. Aí disse, não, pai, o pastor, rapaz, eu vou fazer isso não. Ainda bem que ele não fez, né? Uns cotonetes lá enfiados no nariz. Aí o cara vem, puxa aqui de uma vez. Aí a última vez ele olhou, rapaz, pastor, ele está acostumado, né? Não desceu nenhuma lágrima. Aí, nem senti quando tu puxou. Nem senti. Sabe, queridos, da mesma forma, quando nós estamos com o Senhor, quando nós temos a segurança de que o Senhor está envolvido naquela situação, de que o Senhor está nos protegendo naquela situação, pode doer? Pode ter uma pressão? Pode, mas o Senhor está comigo, eu sei que eu não vou nem sentir. Quando tudo isso acabar, eu vou estar mais bonito, vou estar mais vigoroso, vou estar mais maduro. Porque Tiago capítulo 1, versículo 2 nos deixa claro: tende motivo de grande alegria se vocês passarem por tribulações, dificuldades, tempestades. Tende motivo de grande alegria se passares por tribulação, porque a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança terá ação completa, a fim de lhes tornar maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quer prosperidade melhor do que essa? Quer prosperidade melhor do que essa? A palavra dizendo sem te faltar coisa alguma. Por que é que as pessoas andam ansiosas? Por coisas. E Tiago capítulo 1 versículo 2 diz: você será acrescentado de todas as coisas, sem te faltar coisa
alguma. É a promessa da palavra, queridos. É a promessa da palavra. Jesus acalma a tempestade exterior para confrontar a tempestade interior. Marcos 4,40 diz: então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Jesus disse para eles e diz para nós também: como é que vocês ainda andam ansiosos? Por que vocês estão com medo? Estão com medo de uma doencinha? Que é isso? Jesus já carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Isaías 53 está lá escrito. Então essa doença não é sua, essa doença é do diabo. E com certeza logo logo você vai passar por essa tribulação, por essa tempestade e viverá com vigor. Sabe, queridos, o maior problema dos discípulos ali não era a tempestade. O maior problema maior não era o mar. O problema maior era o coração dos discípulos. O problema maior não era a tempestade. O problema maior era a incredulidade. Era a incapacidade de crer que Deus é provedor. Era a incapacidade de crer que Jesus é salvador. Foi por isso que eles sofreram. Foi por isso que eles foram para Jesus e disseram: não te importa que morramos? Claro que Jesus se importa que morramos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a morte com a qual ele mais se importa é com a morte eterna. Porque a morte do corpo, ela pode até vir a nós. Essa semana minha esposa perdeu a avózinha dela, 99 anos de idade. 99 anos de idade. Família sentiu saudades? Claro, ainda estão. Meu sogro está enlutado? Claro que está. Mãe dele, 99 anos de idade. É difícil o momento? É. Mas ela viveu 99 anos de idade. Minha esposa estava relatando para a gente essa semana: amor, eu sou tão grato pela minha avó, né? Porque foi minha avó que nos ensinou a ser tementes a Deus. Você tem uma avózinha que te ensinou a ser temente a Deus? A ir para o culto, a ir para a missa? Teve uma avózinha que te ensinou a isso? Uma vozinha que não negociava com você: enquanto você estiver debaixo do meu chicote, você vai ser desse jeito aqui. Teve uma vozinha dessa? Chata? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Porque a chatice dela talvez hoje te fez ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus como você é. Talvez a dificuldade, a impossibilidade de você gozar da liberdade que acha que tem, te fez hoje ser uma pessoa mais madura. Sabe, queridos, o medo olha para as circunstâncias. A fé olha para quem está no barco. Tudo começa ao reconhecer que você não controla nada, mas pode confiar em quem controla tudo. Você pode dizer isso para quem está do seu lado: você não controla nada. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, diga: vou te dar uma oportunidade agora. Olha para a pessoa, faz cara de profeta para essa pessoa e diga: você não controla nada, mas você pode confiar em quem controla. Sabe, queridos, as tempestades servem para nos revelar quem é Jesus. Marcos 4,41 diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este que é o dono da tua vida? Quem é este no qual você mora? Quem é esse que mora dentro de você? Quem é esse que é o teu Salvador? Quem é esse que é a tua rocha eterna? Quem é esse que é o teu Consolador? Quem é esse que é o teu advogado? O que é que podem dizer contra você que ele não possa te defender? Que tribulação você pode passar da qual ele não possa te salvar? Que doença você pode ter que lidar que ele já não tenha levado sobre a cruz? Então, para que desespero? Para que incredulidade no momento da tribulação? Se nós temos um Deus que nos garante que ainda que morramos, viveremos eternamente. Ainda que morramos, viveremos eternamente.
Vamos ficar de pé? Tem algo importante a te dizer, querido. Colossenses 1, 16, 17. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo. Absolutamente tudo. Nada foge ao controle do Senhor. Amém?